Boa noite, irmãos. Vocês estão bem? Na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo? Sim ou não? Gente, quando a presença de Deus vem, dá vontade de ficar só curtindo a presença dele. Quem não estava aqui ontem? Vamos saber se eu tenho que fazer um resumo aqui. Nós estamos numa série, que a série é O Evangelho Sem Filtro, e essa série tem 3 episódios. No episódio de ontem, falei sobre o Evangelho em mim, como que minha mente deve pregar para o meu coração. Hoje eu vou falar sobre o Evangelho na vida da igreja. Então eu disse que ontem eu falei que nós temos uma doença crônica. E eu falei que essa doença só basta tomar um remédio, o Evangelho, uma dose única que resolve, não foi isso? Foi isso que eu falei? Só tomar dose única que resolve? Não. Eu falei que o nosso problema do pecado é tão grave que no dia que nós nos convertemos, houve uma cirurgia. Deus tirou o nosso coração de pedra e nos deu um coração de carne. Lógico que isso não aconteceu de maneira material, foi algo espiritual. Nós recebemos um novo coração e o Espírito Santo começou a habitar dentro de nós. Esse foi o primeiro ato de Deus de resolver o nosso problema com o pecado. Só que essa doença, chamada pecado, é tão grave que deixa as nossas emoções insensíveis. E automaticamente, por causa do pecado, a gente se afasta de Deus e a gente não ama tanto Jesus como deveríamos amá-lo. E aí eu perguntei ontem se você estava amando Jesus da mesma maneira que você amou no dia que você se converteu. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deixa eu te contar um segredo aqui. A fé cristã nunca é para você amar ao Senhor 10 anos depois, da mesma maneira que você amava quando você se converteu. O objetivo é crescente. Você deveria amar mais o Senhor. Quanto mais tempo você meditar na palavra, lembrar da obra de Cristo, você deveria amar mais o Senhor. Então, a gente fala sobre voltar ao primeiro amor. Quando o texto fala sobre voltar ao primeiro amor, por exemplo, em Apocalipse, é voltar. Primeiro amor é o primeiro mandamento, de amar a Deus acima de todas as coisas. Não voltar ao primeiro amor no sentido de aquele mesmo amor que a gente tinha quando a gente se converteu. Não é esse o alvo. É o primeiro amor, o primeiro mandamento. O primeiro amor é o primeiro amor para com Deus. E aí eu também disse que nós deveríamos, além de receber essa cirurgia da parte de Deus, que foi a nossa conversão, nós deveríamos receber também remédio na veia. Quando nós participamos do culto público, que ouvimos o Evangelho, é uma porção maior do Evangelho chegando aos nossos corações. A gente precisa ir para os cultos domingo após domingo para ouvir o Evangelho. Se você foi e não ouviu o Evangelho, é um placebo. Não vai fazer resultado nenhum para você. A mensagem tem que ser Cristo. O alvo da mensagem é Cristo. Além disso, eu falei também ontem que nós recebemos comprimidos do Evangelho para tomarmos diariamente. E aí, quando eu falei que nós devemos pregar para nós mesmos. Quanto mais eu prego o Evangelho para mim, e falei sobre circunstâncias da vida, que eu devo pregar o Evangelho. E hoje, eu quero falar sobre a vida de igreja e como que o Evangelho deve movimentar a nossa vida de igreja. Então, a doença é tão grave que a gente precisa, de vez em quando, ir ali na farmácia, receber uma injeção. Eu não sei vocês, mas eu não tenho o hábito de aplicar injeção em mim mesmo. Procura alguém. E esse alguém é o seu irmão. Eu quero falar para você nessa noite que você precisa do seu irmão para poder injetar o Evangelho em você. Você vai precisar do seu irmão. Só que, deixa eu te contar uma coisa. A situação foi muito grave que os seus rins também foram afetados. O seu sangue foi afetado. Você precisa participar da ceia.
que a ceia é uma hemodiálise, onde o sangue de Cristo precisa percorrer sobre você receber mais de Cristo para poder continuar amando o Senhor. Gente, vocês entenderam a gravidade da nossa doença? E eu também disse que o alvo de Deus é formar Cristo em nós. E eu poderia gastar muito tempo falando sobre isso, mas o horário está avançado. Mas em várias cartas que Paulo escreve para diversas igrejas, Paulo sempre vai dizer o objetivo pelo qual ele está escrevendo essa carta. Então pensa comigo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Paulo vai dizer para aquela igreja lá em Roma que eles foram predestinados para serem conformes à imagem de Cristo. Então Paulo estava escrevendo uma carta para a igreja em Roma. Qual o objetivo? Que eles fossem conforme à imagem de Cristo. Isso é a mesma coisa de Cristo ser formado em nós. Entende? Paulo está usando várias nomenclaturas, vários termos, várias metáforas para dizer Cristo precisa ser formado no corpo dele, na igreja do Senhor. Ele falou isso para Roma. Quando Paulo escreve para a igreja que está em Éfeso, Efésios 4:13, ele vai falar que, ele começa dizendo, versículos anteriores, que Jesus subiu aos céus e repartiu dons aos homens. Ele vai falar sobre os dons de apóstolos, evangelistas, pastores, mestres, profetas, com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Para quê? Para que cheguemos à maturidade, para que todos cheguemos o quê? À estatura de Cristo. Estatura de Cristo é, Cristo já foi formado nessa igreja. Então Paulo está escrevendo uma carta para a igreja em Éfeso, com o objetivo de Cristo precisa ser formado em vocês. Falei ontem sobre Gálatas 4:19, que Paulo estava sentindo dores de parto, complicações no parto. Por quê? Porque ele queria que Cristo fosse formado na igreja da Galácia. Tem vários outros textos. 1 Tessalonicenses 1:6, Paulo vai dizer que sede meus imitadores como eu sou de Cristo, e vocês se tornaram imitadores de Cristo. Essa palavra imitador é a ideia de mimético, né? É ser igual, ser conforme Cristo. Coríntios, nós somos transformados de glória em glória à imagem de Cristo. Percebe? Toda a carta de Paulo, ele tem um único objetivo, que a igreja recebesse aquela mensagem para que Cristo fosse formado naquela igreja. Então não é uma coisa da minha cabeça, é uma coisa da palavra de Deus. Não é uma coisa para uma igreja, para todas as igrejas que Paulo escrevia as cartas. Então quero que fique bem claro para nós que Deus tem um objetivo, formar Cristo em nós. E para que Cristo seja formado, Cristo não é formado em nós de uma maneira unilateral. Eu sozinho caminho para chegar ao alvo que é Cristo. Não, eu caminho em relacionamento com Cristo para ser parecido com Cristo. Eu preciso de Cristo. Cristo é o meio e o fim da minha jornada. Eu preciso relacionar com Cristo para ser parecido com Cristo. Então, o filho de Tiago, ele diz que gosta de Cristiano Ronaldo, CR7. Geralmente, quando você começa a amar um personagem, admirar aquele personagem, você quer imitar ele, quer cortar o cabelo parecido. Lembra, gente, quando Ronaldo Fenômeno cortou o cabelo, aquele cabelo era muito feio, gente. Não, vamos falar a verdade, era muito feio. Mas pessoas que admiravam Ronaldo, cortou igualzinho. Então não tem como você imitar uma pessoa se antes você não amar e não admirar. Você nunca vai querer imitar Cristo se antes você não amá-lo e não admirá-lo. Quanto mais eu contemplo Cristo, quanto mais eu vejo a beleza de quem Ele é, mais eu quero ser parecido com Ele. Então, primeiro, o seu coração precisa amar, precisa desejar ardentemente o Senhor. Falar assim, ai, quem me dera ser como Ele. E aí, de glória em glória, você é transformado nessa imagem. Então, quero que você leia comigo Hebreus, capítulo 10, versículos 24 e 25. Acho que a minha versão aqui desse texto é na ARA.
Consideremos-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. O que esse texto está explicando aqui para a gente? Paulo está dizendo que nós devemos considerar que um irmão deve estimular o outro. Essa é a ideia do versículo 24. Estimule um ao outro. Estimular o quê? Para faltar aos cultos? Para deixar o Senhor? Não, estimular a fé. E no versículo 25, ele fala estimular o amor e as boas obras. No 25 ele vai dizer, não deixemos de congregar-nos. Algumas versões vai dizer assim, não deixemos de reunir. Mas eu quero expandir essa ideia para vocês, argumentar que Paulo não estava falando apenas de ir para o culto. Era muito mais que isso. A palavra reunir, no original, significa sinagogue, ou sinagoge, significa sinagoga, que era a sinagoga onde o povo judeu reunia, era a reunião do povo de Deus. Mas essa palavra aqui tem um termo antes que é epissinagoge. Essa palavra epi significa além de, mais que. Então, Paulo diz assim, eu não deixemos de, além de reunir, muito mais que reunir. Então, tem pessoas que não falta um culto na igreja e não está congregando. É possível você ir em todos os cultos e não congregar. Paulo está dizendo que a gente deveria estimular um ao outro. A gente não estimula um ao outro durante o culto. Na hora do louvor, alguém canta, uma pessoa prega, cada um vai para sua casa, mas estimular um ao outro requer comunhão. Requer uma vida fora da vida de reunião. Pensa comigo, se a sua empresa tivesse todos os dias só reunião, a razão de existência da empresa não teria mais objetivo nenhum, porque a sua empresa só existe para reunir. Mas nós fazemos reuniões para resolver situações para voltar à vida normal da empresa. Se você tem empresa, sei lá, uma indústria de pneus, se você tem uma loja, a razão da existência dessa loja não é reunião. A reunião é apenas para ajustar para a vida da empresa funcionar normalmente. A igreja também é assim. A vida da igreja acontece entre uma reunião e outra, irmãos. Uma igreja que vive só de reunião é uma igreja que é o ativismo. Uma igreja que só tem programação. Mas se houver um lockdown, se houver uma perseguição agora, o que vai acontecer com a maioria dos irmãos? Só aprendeu a ir para um lugar, mas onde está a essência da vida da igreja? Então, eu quero aqui argumentar que Paulo não está dizendo apenas de reunião. A segunda defesa que eu falo para dizer que Paulo não está falando apenas de reunião, ele vai dizer assim, não deixemos de congregarmos como é costume de alguns. Antes, ou seja, o contrário, faça o quê? Admoestações ou encorajamento. Paulo está dizendo que o contrário de alguém não congregar é você fazer admoestações, exortar uns aos outros. E exortar uns aos outros não acontece durante o culto. Não acontece durante a programação da igreja. Estimular um ao outro. E Paulo vai dizer assim, não é dar um esporro no seu irmão. Não é trazer uma palavra legalista. É lembrar a pessoa da fé que um dia ela alcançou. O seu papel é demonstrar ela para lembrar ela de qual a razão da existência dela. Por que ela nasceu de novo. Nosso papel é encorajar uns aos outros. E você que está muito animado hoje, amanhã você vai precisar de alguém para injetar o evangelho na sua veia, irmãos. Na verdade, viver em comunidade é alguém nos lembrar que um dia você disse que amava o Senhor. Eu estou aqui só para lembrar você que um dia o seu coração já ardeu. Lembra que você falou isso e você falou para o Senhor que ia entregar a vida para Ele, que amava. Estou te lembrando apenas. Alguém precisa nos lembrar, irmãos. Nosso coração ainda tem uns
uns problemas por causa da nossa doença. E Paulo vai dizer que a gente deve fazer isso quanto mais se aproxima daquele dia. Que dia que Paulo está falando, irmãos? Que dia é esse? O dia do Senhor. Quanto mais se aproxima o dia da volta de Jesus, devemos encorajar uns aos outros. A minha pergunta é, quando esse livro foi escrito, essa carta aos Hebreus foi escrita, a gente hoje está mais perto da volta de Jesus ou quando eles escreveram? Quem está mais perto da volta de Jesus? A nossa geração ou a geração que recebeu essa carta? A nossa geração. Ele falou que deveríamos exortar quanto mais se aproxima. Então, se nessa época existia uma exortação, estimulação, hoje muito mais. Quanto mais se aproxima da volta de Jesus, mais devemos encorajar uns aos outros, porque a tendência que no fim o amor de muito vai esfriar. A tendência no fim que muitas pessoas serão amantes de si mesmo, terão corações, como Paulo fala para Timóteo, que são corações que estão o tempo todo pensando em si. Essa é a realidade do que Paulo está ensinando para essa igreja. E por que devemos fazer isso uns aos outros? Lembra que eu falei que nós temos um problema de esquecimento. Nós temos um problema de que pessoas estão tentando crer em Deus sem Cristo, como Paulo fez. E eu citei o exemplo do deísta, moralista, terapêutico. Pessoas que acreditam em um Deus que é distante, não relaciona com esse Deus. É moralista porque tenta fazer tudo certinho, terapêutico porque chora no culto, sentir uma presença de uma coisa tão maravilhosa, mas a vida não é de alguém que amou profundamente Jesus. E, além disso, nós ouvimos outro evangelho constantemente sobre a vida de igreja e o falso evangelho. O que nós ouvimos constantemente? Cada um cuida da sua própria vida. Tem ou não tem esse outro evangelho? Irmãos, tem um lugar no coração que é só você e Deus. Pense mais em você. E Paulo diz assim, não, cada um não busque os seus próprios interesses, mas também os interesses dos outros. Existe um outro evangelho falando para a gente viver uma vida de igreja que não condiz com a Bíblia. O outro evangelho fala assim, cada um resolve os seus próprios problemas. Paulo diz que não, que o problema seu é meu também. Somos uma família, irmãos. E é difícil, para quem não recebeu esse evangelho, conviver com isso. Então, quero, nessa noite, pegar um exemplo negativo de uma igreja de Corinto para mostrar como essa igreja era problemática e como Paulo tentou resolver esse problema. A igreja de Corinto tinha basicamente 10 problemas. Irmãos, Paulo passou 1 ano e meio aproximadamente nessa igreja. Não só Paulo, Apolo também ficou lá, Priscila, Áquila, uma igreja que gastou energia de muita gente. Paulo foi, mandou a primeira carta, a segunda carta, parece que até a igreja dos nossos dias, né? E Paulo recebe uma notícia pela família de Cloé que estava acontecendo alguns problemas nessa igreja. Se eu falar aqui e esse problema está acontecendo na sua igreja, é mera coincidência, irmãos. Primeiro problema, divisões. Ouço dizer que no meio de vocês, uns dizem eu sou de Paulo, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas. Meu Deus do céu, partidarismo. Não acontece nas igrejas hoje, eu sei disso. Segundo problema, imoralidade sexual. O cara, um jovem, estava tendo relação sexual com a madrasta. E Paulo, vocês deveriam ter vergonha em resolver isso. E os coríntios estavam tendo orgulho de viver tudo isso e não resolver esse problema. Terceiro problema, tinha problemas judiciais entre irmãos e eles estavam levando esses problemas para que pessoas de fora, juízes de fora, pudessem julgar. Paulo vai perguntar, não há um sábio no meio de vocês que possam resolver a situação? Por que antes você não sofre o dano, mas tem sido vergonha? E Paulo pergunta, vocês não vão julgar o mundo e os anjos? Vocês vão julgar coisas espirituais e não sabem resolver problemas
materiais. Terceiro problema, casamento e divórcio. Divorcia, não divorcia? Paulo tem que escrever uma carta para falar sobre isso. Paulo vai falar sobre comidas sacrificadas a ídolos. Uns queriam comer na mesa do Senhor e na mesa do demônio, e falaram assim, rapaz, eu fui lavado pelo sangue, e tudo dava problema, irmãos. Tudo que acontecia em Corinto era motivo de problema. E a mulher vai usar o véu, não vai usar o véu, o homem tem que usar, a mulher não tem que usar. Era uma confusão. O quinto problema. Sexto problema, ceia do Senhor. Era uma bagunça. Outro problema, a igreja que tinha muitos dons, mas quando eles se reuniam, era uma confusão. Um profeta levantava, outro levantava. Paulo, peraí. Tem uma ordem no culto, irmãos. Calma. Gente, as pessoas falam assim, eu queria que a igreja fosse igual ao primeiro século. Qual? Essa daqui? Eu não quero, não. Dificuldade de entender sobre a ressurreição dos mortos. Estavam dizendo que já houve a ressurreição e que eles poderiam se prostituir no corpo, porque o espírito que era do Senhor, mas a carne não tinha problema nenhum. Tudo coisa do coração. Gente, era tudo crente. E Paulo manda a carta aos santos que estão em Corinto. Meu Deus do céu. A gente já tinha mandado esses caras de não sei das quantas. Aos santos, aos amados que estão... Ô, Senhor, me dá essa graça de Paulo. Generosidade. Os irmãos se comprometeram a enviar recursos para Paulo ajudar a igreja de Jerusalém. Quando Paulo está na Macedônia, Paulo descobre que os irmãos não querem mais ajudar. Gente, aí Paulo vai dizer, como? Aí Paulo vai mandar uma carta falando sobre generosidade. E, por fim, a vinda de Apolo. Como tinha essa divisão entre eles, Paulo praticamente no final vai falar sobre a necessidade de Apolo fazer essa viagem, né? 10 problemas, irmãos. 10. Na sua igreja tem 2 problemas? Há pouco. Sabe o que era pior? Os irmãos não conseguiam se juntar para resolver os problemas. O problema era tão grave que eles não conseguiam, tipo assim, os de Apolo não conseguiam juntar com os de Paulo, nem com os de Cefas. Vamos tentar resolver o problema da igreja? Não, se a gente se juntar vai ter problema, então é melhor a gente não se juntar. Era grave, não era que eles tinham uma divisão quando reunia. Eles não conseguiam mais se reunir para resolver os problemas. É como se líderes, presbitérios tivessem dividido. Vamos sentar para resolver o problema lá do cara que está com imoralidade sexual. Tu é doido. Se juntar, a gente vai brigar, então é melhor nem se juntar. Isso é a igreja centrada no Evangelho, irmãos? O que Paulo está nos ensinando aqui? Paulo poderia dizer assim, sobre o problema tal, faça isso, isso e isso. Paulo não dá simplesmente direções. Paulo rega a carta dele do Evangelho, para que o Evangelho entre no coração das pessoas. Depois ele fala, portanto, façam isso, isso e isso. Paulo está dizendo que não é só dizer para a pessoa que ela tem que fazer. Paulo prega o Evangelho por meio de carta para que o coração dessas pessoas sejam tocados pelo Evangelho. Paulo lembra essas pessoas do Evangelho. Paulo sabia que nenhum motor poderia fazer esses irmãos funcionarem se não fosse a loucura da pregação do Evangelho. E essa carta era lida por alguém da igreja. E quando a carta estava sendo lida, o Evangelho estava entrando nos corações, irmãos. Nos dá uma dica como exortar os nossos irmãos, como encorajar nossos irmãos. Precisamos lembrá-los do Evangelho de Jesus Cristo. Depois, portanto, faça tal coisa. Os irmãos sabem o que é certo. Eles não têm força para fazer o que é certo. Só Cristo é capaz de fazer isso. E eu sei, parece loucura. É o Evangelho, irmãos. Uma história que nós vamos relembrar a pessoa, vai mudar a vida da pessoa. Aconteceu no dia da sua conversão. Você ouviu a história de Jesus. Isso mudou. Aprove a Deus nos salvar desse jeito. Não só nos salvar, mas nos transformar através desse mesmo bom e maravilhoso Evangelho de Jesus Cristo. Mas esses irmãos que não querem congregar, que não querem abrir o coração, estão ouvindo o tempo todo outros evangelhos. Fique para você. O problema é seu, não compartilhe. As pessoas não têm direito de tocar na sua própria vida.
o outro evangelho está o tempo todo aí. Lembra, você já foi ferido naquela igreja lá. Vai fazer isso de novo? Não faça. O tempo todo existe um outro evangelho tentando oprimir a pessoa para não viver a realidade da vida de igreja. E aí a primeira coisa que qualquer predador faz com a sua presa é tentar afastá-lo, sabe, do grupo. O predador só vai pegar o animal que está mais afastado do grupo. E você pode estar indo em todas as reuniões, mas está afastado do grupo emocionalmente. Relacionalmente falando, vou em todas as reuniões, mas na minha vida ninguém toca. Isso não é o evangelho de Jesus Cristo. Então, qual é o nosso papel? Você foi chamado para, de vez em quando, contar a história para outra pessoa da obra de Jesus. E como que isso funciona? Você precisa ser um bom contador de história. Você precisa ouvir a pessoa contar os seus dilemas. Quando a pessoa começar a contar os dilemas dela, você precisa lembrar de como que o evangelho responde àquele dilema. Você precisa dizer assim, deixa eu te contar uma coisa. É contar a história dela através da história do evangelho. Vou chegar lá, vou te explicar mais sobre isso. Você precisa ser fluente no evangelho. Quando você está aprendendo outro idioma, você passa muito tempo tentando pensar naquele objeto, nesse idioma que você está aprendendo. Mas geralmente você pensa, tipo assim, em português. Black, preto. Você pensa preto e faz a conversão. Black é preto em inglês. Mas quando você é fluente, você já olha para o objeto e já pensa ele no idioma que você quer falar. Black. O evangelho é o mesmo jeito. Você precisa ser tão fluente no evangelho que na sua mente, quando você vê a pessoa fazendo algo contrário ao evangelho, sua mente é tão fluente no evangelho, você fala, epa, isso aí não é o evangelho de Jesus Cristo. A linguagem nossa, como brasileiro, é o português. A linguagem de quem nasce nos Estados Unidos é falar inglês, mas a linguagem nossa, como cidadãos dos céus, é falar a linguagem do evangelho. O evangelho é o nosso idioma, irmãos. O evangelho não é um assunto para o domingo, o evangelho deve invadir os nossos pensamentos, os nossos sonhos, as nossas conversas, a nossa comunhão, a nossa ceia. Porque, do contrário, nós somos cidadãos dos céus, mas falando uma outra língua, e é o outro evangelho. Então, a fluência no evangelho depende de você permanecer pensando pela perspectiva de Deus. Exemplos. Uma pessoa chega para você e fala assim, amigo, estou com um problema no meu casamento, eu não estou mais feliz no meu casamento e tal. A mulher que eu casei não é mais a mesma. Antigamente ela gostava de sair, hoje não gosta de sair. E tu ouve. Cara, sei lá, eu não estou feliz. E a pessoa chora, amigo, amigo. Quando termina, fala assim, deixa eu te lembrar uma coisa. Você não casou para ser feliz, meu querido. Ser feliz é consequência. Você casou para representar Cristo e a igreja. A sua esposa é irmã em Cristo, a sua irmã mais próxima. Ela vai te ajudar a você ser parecido com Jesus. Sabe, hoje você está meio chateado com ela, vocês vão passar no corredor da casa. Dá vontade de você, virar o rosto, né? Ela está te ajudando a você ser parecido com Jesus. Isso que está acontecendo com você é uma maneira de Deus de te ajudar a Cristo ser formado em você. Você pode estar cheio de razão. Você tem muita justiça própria. Joga tudo isso de lado e pega o evangelho. O evangelho diz, Cristo amou a sua igreja e se entregou por ela. Meu querido amigo, se entrega por sua esposa. Faz a mesma coisa. Esse é o chamado do evangelho. Marido, amai as vossas mulheres como Cristo ama a igreja. Aí tu vai entender que não tem condições. Você vai dobrar o joelho e falar, Deus, me ajuda. Porque amar minha esposa como o Senhor amou a igreja é demais para mim. Jesus foi ferido. Jesus sofreu para que nós, a noiva de Cristo, fosse formada, irmãos. Então, meus caros amigos, maridos, vocês estão aqui ouvindo isso, são casados. Vocês foram chamados para sofrer como Cristo. Como vocês são um exemplo, uma metáfora de Cristo à igreja. E aí, você entende
que é isso que você precisa falar para a pessoa que está lá cheia de dilema sobre o casamento. Volta para a tua casa, meu amigo, e resolve, porque você não casou para ser feliz. Você fez uma imagem da sua esposa e ela não é mais essa pessoa. Aí, de repente, você está com um irmão que chega na sua casa e fala, cara, fulano de tal fez algo comigo imperdoável. O que ele fez comigo, não tem um ser humano que possa perdoar. E tu ouve assim, meu Deus, foi o quê? Tu foi crucificado na cruz? Tipo, se foi, Jesus já perdoou. E aí ele vai contar a história e tal. E aí tu lembra ele aquela parábola de um devedor que devia muito dinheiro. E aí o seu senhor foi lá e perdoou a dívida dele. Devia bilhões, perdoou a dívida dele. Esse cara que foi perdoado pegou o seu conservo, que devia R$50. Me pague, me pague. Mano, tua dívida era bilhões. E tu foi perdoado, tu vai cobrar o teu conservo. Lembrar ele, tu não vai perdoar o teu irmão? É mesmo? Rapaz, tua dívida foi muito maior. Sabe que eu sei que a dívida é maior? Para saber o tamanho da ofensa, pense o tamanho da condenação. A sua condenação era o inferno. Significa que o mal que você fez a Deus era muito grande. E o castigo foi tão grande que Jesus teve que vir para a terra e morrer na cruz pelo tamanho da sua ofensa, o tamanho do seu pecado. E agora você não consegue perdoar o seu irmão? Lembra ele da obra de Cristo. Lembra o evangelho para ele. É para isso, não é para a gente ficar o tempo todo falando, faça isso, faça aquilo outro, não sei o quê. Lembra ele. Se isso não for um instrumento para ele perdoar, mais nada vai conseguir ajudá-lo, meu irmão. Se o evangelho que alcançou o coração dele não faz lembrar que a morte de Jesus foi muito pior do que o que ele está passando, já foi. Ajuda ele orando junto a exercer isso. Irmãos, não é se o irmão me ferir, é quando vai ferir, vai doer. Ah, eu quero uma igreja onde eu não vou passar problema. Não tá, e não existe a igreja. Não existe. Você vai ser ofendido de maneira ativa ou passiva. Você esperou que alguém fizesse algo para você. De maneira passiva, eu estou magoado com fulano de tal. Você criou expectativa. Infelizmente, nem Jesus vai suprir a sua expectativa. Não vai. Porque você tem várias expectativas que não estão de acordo com a palavra de Deus. A gente precisa lembrar essas pessoas. Generosidade. A Bíblia vai dizer que aquele que roubava, não roube mais. Agora trabalhe com suas próprias mãos e acaba por aí? Não. Para repartir com o necessitado. E a Bíblia vai nos lembrar que Jesus era rico. 2 Coríntios 8. Se fez pobre por causa de nós. Então, quando a gente recebe bênçãos financeiras, lembra de Jesus, lembra do evangelho, lembra teu amigo, cara, tu não tinha nada. Cara, Deus te abençoou, agora tu está querendo só reter, reparte com quem não tem. Em todo aspecto que alguém vier falar algo para você, tem uma mensagem do evangelho que vai ser coerente. Isso significa ser fluente no evangelho. Não vem com tipo, cara, vou te dar os 3 passos para tu tirar o dinheiro do banco. Não tem lá 3 passos não, mano. Dá um passo só no coração dele. Pá! Que resolve. Não é normal um cristão que não é generoso não entender o evangelho, irmãos. É muito simples. Não é normal um cristão que está casado e fica o tempo todo sem resolver o problema do casamento. Não é normal não entender o evangelho, irmãos. E se eu vivo na vida de igreja e não quero que ninguém toque, não entendeu o evangelho. A igreja é um lugar de proteção, irmãos. Tem pessoas indo e voltando aos cultos, mas são desigrejadas. O problema é que elas não estão no percentual das pessoas que não estão frequentando templos, mas elas estão indo para os templos, mas são desigrejadas. Elas não congregam, elas não vivem comunhão, não vivem relacionamento, vivem o evangelho de Satanás. Eu cuido da minha própria vida. Simples e direto. Bem-vindo ao evangelho. Essa é a mensagem do evangelho. Quem é
um deísta, não consegue viver isso. Isso não é coisa para homens, isso é sobrenatural. Portanto, só Cristo consegue fazer isso por meio de nós. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações. O seu amor não tem capacidade de amar o irmão, mas o amor de Cristo, sim. Quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito. Esse Espírito ama. João vai dizer, se você diz que ama a Deus que não vê, e se você diz que ama a Deus que não vê, e não ama o seu irmão que você vê, você é mentiroso. É duro, mas é realidade. Como saber se eu amo a Deus? Você ama seu irmão? Não, então você não ama a Deus que você não vê. 1 João diz isso. Irmãos, inventaram uma outra religião parecida com o cristianismo, mas que não é o cristianismo. E por que eu falo isso? Porque se a gente está ouvindo isso e você não está agonizando, tipo, cara, eu não consigo perdoar fulano e tal, isso se não está tirando sua paz, você não está bem. Eu quero que você perca a paz nessa noite. Que não fique bem nessa noite. Que você eu não consigo, eu estou desesperado. É isso mesmo, eu quero que você corra para Cristo. Porque enquanto você achar que você consegue nas suas próprias forças, você vai perder todas as vezes. Mas se você agarrar a graça de Cristo, se você agarrar o amor de Cristo, se você lembrar do Evangelho de Cristo, através desse Evangelho eu consigo. A Bíblia nos chama para a gente desistir, irmão, para a gente morrer. E Cristo precisa ser formado em nós. Essa é a mensagem do Evangelho. E sabe qual é o problema? Quem aqui ficaria numa igreja onde o Evangelho não é pregado? Quem aqui? Eu faria parte de uma igreja onde o Evangelho não é pregado. Quem aqui faria parte de uma igreja onde não tem a ceia do Senhor? Quem aqui faria parte de uma igreja onde não tem oração? Quem aqui faria parte de uma igreja onde não tem comunhão? Boa parte das pessoas. Atos 2:42 fala que os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, no partir do pão e na comunhão. A gente acha que a comunhão não tem tanto valor assim, mas os 4 aspectos estão no mesmo versículo. Me diga por que um pesa mais do que o outro. Não viver comunhão é não viver igreja. Não existe vida de igreja sem comunhão. Comungar tem a ver com o fundamento apostólico. Você não consegue ser cristão se você não viver a vida de comunhão. Agora, inventamos que a pregação do Evangelho é importante apenas, que a ceia é importante apenas, que a oração é importante apenas, mas a comunhão eu faço se eu quiser. Então você criou um outro evangelho, meu querido, que não é o evangelho de Jesus Cristo. Então Paulo, ele vai tentar nos mostrar a necessidade de a gente viver a vida de comunhão. E agora eu quero falar sobre a ceia. Eu vou ter que ser bem rápido. Sobre a ceia, que é o seguinte. Eu acredito que boa parte da igreja brasileira não entendeu o que é a ceia do Senhor. A Bíblia vai dizer que Jesus nos diz que devemos ceiar em memória dele. Sabe o que significa em memória? Em lembrança dele. A ceia foi instituída para lembrarmos do Senhor. Então, se você tinha dúvida que a gente precisa ser lembrado do Evangelho constantemente, a ceia foi instituída com esse objetivo de lembrar do Senhor. Então, quando eu vou no culto domingo à noite e ouço a pregação do Evangelho, o Evangelho está chegando para mim através dos meus ouvidos. A ceia é quando eu uso outros sentidos. O tato para pegar, o paladar para sentir e comer, a visão para ver, e esses outros sentidos eu estou comendo do Evangelho. Enquanto no domingo à noite eu estou ouvindo o Evangelho, a ceia é comer do Evangelho. Estou comendo de Cristo, estou comendo do corpo e do sangue de Jesus. Mas as pessoas vão para a ceia parecendo que vai para um aniversário.
ou eu falto a ceia por qualquer motivo. Se você soubesse o tamanho da sua doença, do seu pecado, você não faltaria uma ceia por qualquer motivo, porque você precisa dela, tanto como você precisa da comunhão, você precisa da ceia do Senhor, porque ali há uma hemodiálise onde o Cristo, o sangue de Jesus, passa por meio do corpo dele. E você recebe mais disso. Eu quero te explicar uma coisa. Essa igreja não vivia comunhão. Como vocês viram, divisões. A ceia era um reflexo disso. 1 Coríntios, capítulo 11, não tenho como ler, mas você pode ler em casa. Paulo vai dizer que eu fiquei sabendo que quando vocês se reúnem, faz mais mal do que bem. Gente do céu, é possível ter uma ceia do Senhor e fazer mais mal do que bem? É possível. Que há divisão no meio de vocês. E aí, em Corinto, tinha a galera que é bem rica e tinha a galera que é bem pobre. E lembre, não tinha carro. Tinha cavalo, tinha carruagem. Os ricos chegavam primeiro na ceia, comiam muito, e a ceia era feita nas casas, tinha alimentação junto, e as pessoas comiam, e os pobres, os escravos, chegavam depois andando, chegava lá, já tinha acabado tudo. E Paulo vai dizer assim, a ceia que vocês estão fazendo não é a ceia do Senhor, é a ceia de vocês aí, mas não é a ceia do Senhor. Pode ler 1 Coríntios 11. Aí ele vai falar assim, examine o homem a si mesmo. E quê? E analise se pode comer da ceia? Ele faz, examine o homem a si mesmo e coma. Por que você vai examinar? Sempre que você chegar diante da ceia, você é indigno de comer daquela ceia. Você só come por causa da obra de Cristo. Não tem um dia que você pecou mais, no dia que você achou que você não pecou, você foi o mais pecador. Porque todos os dias, em pensamentos, de alguma maneira você peca. Então examinar é lembrar que, meu Deus, eu não poderia comer do corpo nem do sangue de Jesus, mas por causa da obra de Cristo eu posso comer. É lembrar do Evangelho, irmãos. Então quando eu vou para a ceia com essa mentalidade que eu preciso entender, meu Deus, eu só posso sentar aqui ao redor dessa mesa, eu só posso vir aqui no culto domingo à noite e participar da ceia por causa da obra de Jesus. Paulo vai dizer mais, irmãos. Irmãos, ele vai entender profeticamente. Há muitas pessoas que estão doentes, que estão fracas, que estão morrendo por causa que vocês não discernem o corpo de Cristo. Paulo está dizendo que aquela igreja tinha pessoas que estavam doentes fisicamente, pessoas que morreram. Por quê? Porque estavam participando da mesa do Senhor de qualquer jeito. Vocês conseguem entender isso, gente? É qualquer coisa? Não. Só para vocês entenderem. E aí eu quero finalizar com isso aqui. Alguns irmãos estavam dizendo assim, Paulo, eu posso comer da mesa dos demônios, posso comer da mesa do Senhor. O que é a mesa dos demônios? Lá na cidade de Corinto, tinha, eles chamavam de um templo, uma ágora, é um shopping para nós no tempo de hoje. No fundo desse templo tinha o mercado onde vendia carne. E, trazendo para os nossos dias, o açougueiro, muitas vezes, ele era devoto de algum ídolo. Então, ele matava o animal e esse animal era oferecido a uma divindade. Depois que ele oferecia a divindade, ele pegava a carne, levava para o mercado, para o açougue dele e vendia. E aí as pessoas começaram a falar, cara, eu posso comer essa carne que foi sacrificada ao ídolo? Paulo vai dizer assim, irmão, se você chegar na casa de algum vizinho, de alguma pessoa, e essa pessoa comprou a carne nesse lugar, mas você está na casa dela e não é nenhum ritual, você pode comer, o ídolo nada é. Agora, se as pessoas estão fazendo o churrasco ou a comida dessa carne no templo, onde tem adoração, o templo onde ali vocês têm liturgias que vai adorar divindades, não comam. Por quê? Porque é uma realidade espiritual. A carne não é nada. Sacrifício ao ídolo não é nada. Mas quando você pega essa carne e tem todo um grupo de pessoas que adoram a demônios, fazendo todo aquele ritual, existe uma presença demoníaca. E Paulo vai falar assim, não achem vocês, porque vocês nasceram de novo, que isso não vai influenciar vocês.
1 Coríntios 10, de 1 em diante, ele vai dizer assim, ó, lembre do povo do Egito no antepassado. Eles passaram pela nuvem, passaram pelo Mar Vermelho, que é o batismo. Depois eles bateram na rocha, que era Cristo, tiveram experiência com Deus, comeram o manjar celestial, mas eles fizeram uma adoração a um bezerro de ouro. Depois eles se entregaram à farra, eles foram se prostituir. Porque quando eles participaram do culto da idolatria, aquele bezerro, eles foram influenciados por um espírito de prostituição e eles foram levados por conta disso. A realidade espiritual negativa existe, mesmo vocês sendo cristãos. A minha pergunta é, se tem uma realidade espiritual negativa, tem também a realidade espiritual positiva. Quando nós participamos da ceia, Cristo está presente de maneira especial. Há uma presença de Deus ali. Você pode não sentir, você pode não ver, mas é de ceia em ceia. Você está crendo, você está comendo esse evangelho e você é transformado por essa fé, irmãos. Há uma realidade ali. Entende? Não é que o pão vai virar o sangue, o corpo de Cristo, não é isso. Mas é uma realidade espiritual que você toca. E é real. É por isso que Paulo está falando, que é uma realidade espiritual, tanto positiva como negativa. Mas sabe uma coisa? Os crentes têm medo. Vai ter um negócio de Cosme e Damião, tem medo porque vai influenciar. E por que na hora da ceia você não acredita também que vai influenciar positivamente, irmãos? Tem medo de, sabe assim, parece que o mundo espiritual negativo sempre é pior do que o positivo. Então, quando, e eu já experimentei disso, já acordei um dia desanimado, sem muita motivação, sabe, um negócio assim meio, assim, sem vida. Eu falei, hoje eu vou para a ceia do Senhor, vou tocar naquela realidade, e eu fui crendo nisso, parecia aquela mulher que tocou na aula de Cristo, assim, sabe? E eu fui para a ceia, experimentei, recebi do evangelho, saí de lá energizado, cheio de alegria. Há uma realidade quando o povo de Deus se junta como o povo de Deus. Mas não é de qualquer jeito. Se não há comunhão durante a semana, aquela ceia é morta. Paulo vai dizer assim, vocês precisam discernir o corpo de Cristo. Aquela igreja estava vivendo divisão, briga, não conseguia se juntar. Quando chegava na ceia, participar da ceia, o que acontecia? Trouxe morte, irmãos. A presença de Deus também traz morte quando não há discernimento. Uzá tocou na arca, cheio de boa vontade. Foi fulminado. Ananias e Safira, uma mentirinha. Foi fulminado. Se Deus estivesse presente em nossos cultos de maneira mais intensa, ai de nós, irmãos. Ai de nós. Coisa que nós acumulamos no nosso coração, chegamos a nascer de qualquer jeito, também não é assim. Não é assim. Então, se aqueles irmãos em Corinto morreram, ficaram doentes e fracos, porque participaram da ceia de maneira sem discernimento, quando a gente faz de maneira positiva, o que acontece, irmãos? Se sem discernimento trouxe morte, com discernimento traz o quê? Vida! Traz vida. A ceia não é apenas um memorial, é um sacramento, é um meio de graça, é uma loucura onde eu como, parece que é um suco ali, é um vinho ali, sei lá, como cada um faz, o corpo de Cristo, é um pão que fulano fez, mas ali tem uma realidade espiritual, como foi no batismo. Pensa comigo, se você foi batizado numa piscina, talvez você tomou vários banhos naquela piscina e não adiantou de nada. Mas no dia que você decidiu fazer uma aliança com Cristo, você tomou mais um banho, para ser um mergulho. Mas não foi apenas um mergulho. Você morreu para o mundo e ressuscitou para Cristo. Deus pega coisas simples e visíveis para trazer uma realidade espiritual. Parece que é o suco do supermercado, mas não é o suco do supermercado. Tem uma realidade ali quando o povo de Deus está reunindo ao redor daquela realidade e traz vida, irmãos. E isso é o evangelho chegando a você por meio da contemplação da ceia, do paladar, do tato, e você é transformado por esse evangelho, irmãos. Então, minha pregação aqui nessa noite é dizer, não tem como viver o evangelho isoladamente. E o que eu queria que você fizesse nessa noite? Tem alguém que você precisa perdoar, querido? Se você entendeu o evangelho,
Resolva isso hoje. Hoje. Se você entendeu que o perdão de Cristo para com você foi bem maior, resolva isso hoje. Se você entendeu que a ceia do Senhor é importante, a comunhão é importante, onde está o teu irmão, meu querido? Quem são os teus amigos no corpo de Cristo? Quem é que sabe das tuas dores como o travesseiro sabe? Quem sabe dos teus problemas como o travesseiro sabe? É mentira de que a vida é sua e você vive sozinho. É mentira. Isso é outro evangelho, irmãos. E eu venho lembrar você de que para Paulo, ser irmão em Cristo é muito maior do que ser amigo. Estamos tentando resgatar o termo amizade nos nossos dias, porque a gente fala muito sobre irmão e ficou uma palavra muito desgastada. Parece que irmão é qualquer um. O que Jesus veio fazer? Jesus pegou 12 homens perdidos, pescadores, falou de si mesmo para esses homens, transformou esses homens em discípulos e no final ele disse: já não chamo vocês mais de servos, mas de amigos. Então minha pergunta é: onde está o teu amigo? O amigo que bota o dedo na tua ferida. O amigo vai dizer: epa, você não vai não. Se o pastor fizer, é controle, mas se o amigo fizer, é porque ele pode fazer. Entende? O amigo é aquele que fala assim: cara, você não está bem hoje. Eu te conhecer, não está bem. Não, cara, o que aconteceu aqui? Irmãos, está assim, pastores caindo, gente. Pastores andando sozinho. Pessoas que não têm com quem ombrear. E eu preciso te falar uma coisa. Se você está andando sozinho, não é uma profecia para a sua vida, é uma constatação bíblica. Se você está andando sozinho, não pense se você vai cair. Quando você cair, vai cair, irmãos. Longe de mim querer andar sozinho, eu tenho medo de mim. Como dizia Haroldo, tem que olhar no espelho todos os dias e falar assim: cara, olha o que você vai fazer hoje, hein? Eu sei fazer muita coisa que não presta, eu sei fazer muita coisa ruim, mas se Cristo fizer por meio de mim, vai ser muita coisa boa. Então, porque eu sei quem eu sou, eu sei o que o pecado fez, que eu não posso caminhar sozinho. Então, eu queria convidar você nessa noite a fazer uma reflexão, meu querido. Se amigo que você deixou para trás, resgata essa amizade. Se você foi ferido em algum lugar, em alguma igreja e está com isso, gente, o fato de você ser ferido em outra igreja não te coloca na liberdade de caminhar sozinho. Você vai ferir outras pessoas, você vai cair, mas tenta desenvolver um relacionamento. E não é depois do culto, dando um tapinha nas costas. É talvez chamando a pessoa para sua casa, comer um sal junto, ter uma discordância para pelo menos saber que você discorda de alguma coisa. Falar assim: eu penso diferente que você, mas não se afaste de mim, tá? Eu preciso de você. Gente, vocês conseguem entender que Jesus, o Filho de Deus, precisou de amigos? Gente, e teve o traidor. Teve o traidor. Judas beijou Jesus. E Jesus fala para ele: amigo, me traz com um beijo. Entende? Jesus foi fiel a Judas até o fim, meu querido. Jesus foi aquele que na ceia colocou vestes de escravo para lavar os pés dos seus discípulos. Não queira ser maior do que ninguém. Aprenda a servir os seus irmãos. Mas só vai. Se você recebeu a revelação, é você mesmo, sabe? Filipenses vai dizer que Jesus, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou. Nós não somos nada e queremos ser alguma coisa, irmãos. Não tem problema se você é sempre aquele que chama, que convida, é sempre eu. É porque você tem revelação. Mas os discípulos de Jesus também eram imaturos, medrosos. Pedro achava que era o cara: Senhor, se alguém desistir aqui, eu jamais vou desistir. Pedro, tu vai me negar. Não, se todos aqui desistirem do Senhor, eu não vou desistir.
Pedro. Mas foram esses homens que Jesus confiou. Irmãos, eu não escolheria esses 12. Eu não escolheria. Eu ia procurar o Paulo. Não, Paulo é o cara, não, eu quero lá o Paulo. Você não escolheu os seus irmãos. Foi Deus que colocou na sua igreja, meu querido. Você não escolhe, irmão. Porque se o Senhor salvou o seu irmão em Cristo, é porque, sim, Ele queria que ele fosse salvo. E se salvou no dia que você estava naquele culto da sua igreja, sim, é Ele mesmo que você quer caminhar. Que você tem que caminhar, irmãos. Aquele que você está pensando, fala, fulano de tal é esse mesmo, meu querido. E eu preciso te contar uma coisa. Você é chato para alguém, querido. Não pensa só que essa pessoa é chata para você. Você é chato para alguém. Você fica assim, mas porque fulano está muito calado. E você é um falador para ele e está tudo bem. Não, vamos falar a verdade? Não, mas ele é muito chato porque tu não sabe o que passa na mente dele sobre você. Então faz as pazes consigo mesmo, assim, cara, eu sou chato para alguém. E eu tento o máximo ser parecido com Jesus, porque se eu for minha melhor versão, vai ser terrível. Mas se eu for Cristo, as coisas caminham juntos. E por que você precisa de amigos? Porque o amigo tem um aspecto de Cristo que você não tem. E você vai ver o aspecto de Jesus no outro, que vai te lembrar. O outro também é fazer você lembrar do Evangelho. Sabe aquele irmão que é tão doce, que abraça todo mundo, parece que não briga com ninguém. Você fala, como esse cara consegue, mano? Ele tem um aspecto de Jesus que você não tem. Sabe aquele irmão que prega com tanta graça? Ele tem um aspecto de Cristo que você não tem. Você precisa dele. Sabe aquele irmão que não fala muito, mas serve? Ele tem um aspecto de Cristo que você não tem. É o corpo de Cristo, irmãos. Um é mão, outro é pé, sabe? Outro é ombro, e tipo assim, e nós precisamos nos outros, até que isso seja formado em nós. E aquele chato, Heber, aquele chato é porque Deus quer trabalhar uma área da sua vida, que só aquele chato pode te ajudar a você ser parecido com Jesus. Se for uma igreja, todo mundo, sabe, parecido com você, você não vai brigar com ninguém, irmão. Você precisa mostrar o que está no seu coração. E só o irmão chato vai te ajudar a revelar uma área da sua vida. Você fala, meu Deus, eu não imaginava que eu era assim. Mas você é assim. O irmão chato é apenas um médico que diagnosticou o problema do seu coração. Ele não é culpado pela sua raiva. Ele não é culpado. Não é responsável por seu coração distante. Ele não é responsável pela sua ira. Ele apenas é um médico que diagnosticou a ira que está no seu coração. Vamos falar a verdade, irmãos. Aquele irmão que me tira do sério. Não, cara, é porque eu sou tranquilo. Mas aquele irmão, não, você não é tranquilo. Você sabe maquiar bem. Mas Jesus é manso e humilde. E quando ele é formado em mim, meu querido, aí eu consigo abraçar melhor o irmão. Eu sempre caminhei com o Haroldo e fiquei assim, cara, como é que ele consegue transitar em tanta igreja? Umas igrejas que eu falei, eu nem entrava ali, mas ele me ensinou. Entra, Jesus está lá, querido. A tua não é melhor. Ele conseguia estar num lugar, eu falei, puxa, velho. Mas ele estava ali, transmitia a mensagem de Cristo, estava tudo bem. Caminhar com pessoas parecidas com Jesus é a melhor coisa que tem. Você consegue ver de alguma maneira a palavra encarnada no outro. Ele, de tanto meditar na palavra, ele é parecido com Jesus. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que você volte para casa com a decisão muito clara no seu coração. Resolva situações que o Espírito Santo falou para você nessa noite. Amém?